Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Sintam-se à vontade, vocês estão na casa de Deus. E se nós estamos na casa de Deus, nós podemos nos alegrar, porque se estamos aqui, nós estamos na casa do nosso Pai. E na casa do Pai a gente fica à vontade. Nada melhor do que estar na casa do Pai. Então sintam-se liberdade para você adorar o Pai nessa noite. Pega a Bíblia, por favor. Vamos meditar na palavra de Deus um pouquinho. Livro de 2 Reis. Pega a Bíblia. 2 Reis. Encontre o capítulo de número 4. Livro de 2 Reis, capítulo 4. Nós iremos juntos meditar na palavra de Deus. Deus abençoe os irmãos que estão conosco através da internet. Você que está nos assistindo através da internet, pode compartilhar, pode se inscrever, pode nos seguir, também para você ser abençoado por Deus. Livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Encontre, por favor, o verso de número 19. Glória a Deus. Vai procurando e dando glória. Glória a Deus, aqui é de graça, ninguém paga para dar glória. E assim Jesus vai te abençoar. 2 Reis, capítulo 4, verso de número 9, 19. Glória a Deus. Deus abençoe. Eu estou vendo pessoas novas. Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Que a bênção de Deus possa vos alcançar também nessa noite. Quem achou a palavra e se pudermos fazer a leitura, todos dizem amém. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo de número 4, é o verso de número 19. Nós vamos fazer a leitura juntos. Para quem não tem a Bíblia, nós temos a projeção. Você pode acompanhar a nossa projeção aqui, logo atrás. Bom? Que diz assim a palavra do bom Deus, capítulo 4, verso 19. E disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E este esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e diga, morreu. Amém? Diga, meu Deus, fala comigo através da sua palavra. Se assenta, por favor. Esse primeiro aí. Não, de lá. Esse aí. Tira ele, que é ele que está fazendo isso aí. Isso, menino. Glória a Deus. Queridos, eu preciso da sua atenção por alguns minutos. Prometo que quero ser bem objetivo. Nós acabamos de fazer a leitura de um texto que é conhecido de todos nós. Relato, começa uma história do profeta Eliseu. Eliseu já nos é familiar, porque sempre nós falamos sobre Eliseu, temos Eliseu como alguém para se inspirar, ou para alguém que nós devemos olhar e seguir o seu exemplo. O capítulo 4,
verso 19 de 2 Reis, conta-nos a história de uma mulher que perdeu um filho. Mas para todos entenderem, esse capítulo 4 é uma história, ou a história mais comovente da Bíblia. Porque essa mulher, ela nos dá um exemplo a ser seguido, um exemplo de fé, um exemplo de perseverança para alcançar as promessas de Deus para as nossas vidas. Deus havia feito uma promessa a essa mulher por intermédio do profeta Eliseu. Eliseu foi um profeta que foi o sucessor do profeta Elias. Agora Eliseu está seguindo o exemplo de Elias, e a Bíblia diz que Eliseu saía de Samaria todos os dias, e Eliseu ia para o Monte Carmelo. Quando Eliseu ia, ele vai passando perto ou em frente à casa dessa mulher, e esta mulher começa a observá-lo. Essa mulher começa a olhar para a vida de Eliseu, e ela observa ele todos os dias que ele passa de manhã e de tarde. A Bíblia nos conta que ela observa para a vida de Eliseu, e ela olha para o seu esposo e disse: vamos fazer um quarto, vamos colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, para que quando ele passar, ou para que quando ele voltar, ele pare e repouse e ele descanse. A Bíblia nos mostra que esta mulher fez um quarto para Eliseu. Eliseu aproveita esta oportunidade que esta mulher lhe deu, e o tempo vai se passando, esta mulher vai recebendo Eliseu, e a Bíblia mostra que um dia Eliseu pergunta para aquela mulher, dizendo: o que hei de fazer para esta mulher? O que eu hei de fazer para você? Eliseu disse: você quer que eu fale com o rei por você? Porque Eliseu tinha acesso ao rei, ao palácio. Ela disse: não preciso que você fale de mim para o rei. Eu não preciso que você me apresente nenhum projeto ao rei. Então Eliseu chama o seu moço e disse: o que eu vou fazer para esta mulher? O seu moço olha para Eliseu e disse: Eliseu, ela não tem filhos. Eliseu chama a sunamita e Eliseu lança sobre ela uma palavra. Eliseu lançou sobre ela uma palavra. O texto diz que Eliseu disse para ela que no ano seguinte, naquele tempo, ela daria à luz. Em outras palavras, o profeta Eliseu disse para ela que no tempo seguinte, no tempo posterior, ela seguraria nos seus braços a promessa que era um filho. E quando eu disse que essa história é uma das histórias mais lindas e comoventes da Bíblia, por quê? Porque esta mulher nos dá um exemplo de fé. Esta mulher fez o que estava ao seu alcance, para que a promessa que Deus havia feito por meio de Eliseu, que um dia ela segurou nos braços, 12 anos de idade, esse menino tem, foi para a roça, ou foi para aonde o seu pai estava trabalhando, e esse menino de repente olha para o seu pai e disse: ai, a minha cabeça. Ele começa dizendo: ai, a minha cabeça,
ai, a minha cabeça. O pai chama o moço, manda que o moço pegasse o seu filho e levasse para sua mãe. Ele chega em casa ainda clamando de dor, e a mãe coloca-o no colo, e ele está entre os seus joelhos. A Bíblia mostra que até ao meio-dia ele estava entre os seus joelhos, clamando, mas ao meio-dia o menino morreu. A Bíblia diz que o menino morreu. Só que esta mulher nos mostra um exemplo de perseverança e de fé. Por quê? Porque ela fez de tudo para que a promessa de Deus não morresse. A questão é, o nascimento desse menino foi uma promessa, como foi o cumprimento da promessa de Deus a Abraão, ou a promessa do nascimento de Isaque, que está registrado em Gênesis capítulo 21, no verso 1 a verso 2 a seguir. O texto diz: o Senhor visitou a Sara, e como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice. O texto diz que no tempo determinado que Deus tinha dito, e chamou Abraão o nome do seu filho que lhe nascera de Sara, de Isaque. Esse filho desta viúva, ou desta mulher, perdão, é um filho da promessa semelhante ao Isaque, filho de Abraão. E aqui, se eu puder dar um tema, o meu tema seria: o que você faz quando a promessa de Deus morre? O que você faz quando a promessa de Deus morre? Olhando para esse texto, talvez alguém esteja perguntando por que esta temática. Olhando, e alguém vai perguntar: pastor, mas promessa de Deus morre? Morre. Se alguém não sabia, fica certo sabendo que promessa de Deus também morre. O filho da sunamita havia morrido, e era uma promessa de Deus. Deus havia prometido por meio do profeta Eliseu, e ele morreu. Só que esta mulher, ela toma algumas decisões que ela tomou para ressuscitar o seu filho, ou para ressuscitar a promessa dela que havia morrido. A questão é: a tua promessa morreu? A questão é, então não fique de braços cruzados. Se a promessa morreu, não fica parado. Se a promessa morreu, não fique choramingando. Se a promessa morrer, levanta-se e vai em busca de quem pode ressuscitar a sua promessa. O que esta mulher fez, o texto nos mostra que ela fez o que estava no alcance dela para Deus ressuscitar o seu filho. Então faça o que ela fez, faça alguma coisa para Deus ressuscitar a sua promessa, que também morreu. A Bíblia diz que Eliseu passava todos os dias na frente da casa da sunamita, e a Bíblia mostra que ela viu algo no profeta Eliseu. O que ela viu? Ela viu que Eliseu era um santo homem de Deus. Ela viu que Eliseu era um santo homem de Deus. Ela viu em Eliseu, e a questão é, o que ela viu em Eliseu que chamou tanto a sua atenção? Era algo que ninguém jamais havia percebido, ainda na escola de profetas, ainda aonde Eliseu já tinha ido, já tinha
passado, mas todos os dias ela observava, todos os dias ela o olhava. O que de interessante que essa mulher viu em Eliseu que lhe chamou tanta a sua atenção? Ela viu um homem de Deus, um homem que intercedia pela sua nação. O que ela viu tão de interessante em Eliseu que lhe chamou a atenção? Ela viu que Eliseu era um homem santo de Deus. Eliseu passava todos os dias na frente da casa da sunamita, e ele passava todos os dias, e ela olhava todos os dias, não sei se é da porta, se é da janela, se ela saía para fora para observar, mas a Bíblia diz que ela o observava. Eliseu fazia esta trajetória diariamente. Pela manhã ele ia para o Carmelo, de tarde ele voltava para Samaria. Pela manhã ele ia para o Carmelo, de tarde ele voltava para Samaria. Só esse trajeto dá em média de Samaria ao Carmelo 56 quilômetros de estrada. Eliseu caminhava 56 quilômetros de manhã e 56 de tarde, todos os dias. E a mulher olhando para Eliseu, a sunamita sabia que ter um homem de Deus escolhido dentro da sua casa representava a maior intimidade com o Senhor. Então ela olha e diz: se eu quero ter intimidade, eu preciso ter esse santo homem de Deus na minha casa. Ninguém entendeu. Ela disse: eu quero ter intimidade com Deus, porque esse homem é diferente, então eu quero ter intimidade com Deus, e não é qualquer homem que vai entrar na minha casa, esse homem é um santo homem de Deus. Ela deu Eliseu credibilidade, ela deu Eliseu hospitalidade, porque ela olha para Eliseu e viu que Eliseu era digno de credibilidade. Entra na minha casa, fique à vontade. Ela deu para Eliseu hospitalidade. Seja bem-vindo. Se você é bem-vindo. Deus é bem-vindo. A bênção é bem-vinda. Então ela abre as portas para Eliseu. E então ela oferece para Eliseu um pequeno quarto no andar de cima. Quando ela olha para o marido e diz: vamos construir um quarto no andar de cima. Ou seja, ela disse: para que este homem, ou para que esse santo homem de Deus descanse, e para que ele tenha a sua privacidade, para que ele possa entrar e sair a hora que ele quiser. O texto que nós lemos, os 2 versículos 19 e o verso 20, nós podemos extrair algumas lições preciosas para enriquecer a nossa fé. O que nós aprendemos nessas lições com a atitude da sunamita? A primeira lição, e eu quero ser bem objetivo em cada lição, e basta você absorver cada uma delas. A primeira lição que eu aprendo que a sunamita teve, ela aprendeu a reconhecer o verdadeiro homem de Deus. Nós precisamos, como a sunamita, reconhecer o verdadeiro homem de Deus. Vou lhe falar uma coisa e talvez eu mexa com alguém. Não é todo mundo que é homem de Deus. Não é todo mundo que é mulher de Deus. A sunamita olhou para Eliseu sem conversar com ele, sem dar bom dia para ele, sem pesquisar a vida dele. Ela olhou, ela observou. Jesus disse que pelos frutos conhece a árvore. Ela olhou para a vida de Eliseu e disse:
Essa árvore é boa, essa árvore não é má, essa árvore não é espinheiro, essa árvore não é maldita. Ela olhou para Eliseu e ela reconheceu que Eliseu era homem de Deus. Diga 1, 2, 3, homem de Deus. Diga homem de Deus. Olha para mim, as bênçãos, as promessas, os milagres, as curas, a vitória sempre passava na frente de várias casas, porém elas não entravam, a promessa não entrava, a bênção não entrava, o milagre não entrava, a vitória não entrava, passava na porta. É como se fosse nos nossos dias. A bênção passa na nossa porta, o milagre passa na nossa porta, a vitória passa na nossa porta, e a gente deixa a vitória passar. Mas porém, a vitória não entrava na casa de ninguém. Deus muitas vezes, Ele manda passar na nossa frente, na frente das nossas casas. Ele ordena aquilo que nós mais precisamos e necessitamos. Ele manda passar na nossa porta. E às vezes a gente vira as costas para aquilo que Deus está mandando. Eliseu lá vai passando na porta dela de manhã, lá vai passando de tarde, passa na casa do João. O João não chama para entrar, não tem um quarto para entrar, não tem uma água para dar, não tem um refrigério para dar, mas ela disse: esse homem é um santo homem de Deus. Eu não quero a bênção passando de manhã, eu não quero a bênção passando de tarde, eu quero que a bênção mora na minha casa, eu quero que a vitória mora. Tem duas mãos que entenderam? Começaram, está esquentando. Ela disse: eu não quero só ver a bênção passar de manhã, eu não quero só ver a bênção passar de tarde, eu quero que a bênção mora na minha vida. Tem bênçãos de Deus que passa perto de você, no trabalho, na rua, na porta da sua casa. Toca o interfone, você não atende e Deus está dizendo: a bênção está passando. Então abre as portas para a bênção entrar, abre a porta que o milagre vai entrar, abre a porta que a vitória vai entrar. Quer levantar a mão direita para receber? Não. Quer levantar a mão direita para receber? Eu profetizo em nome de Jesus de Nazaré, que hoje o milagre, a prosperidade, a sabedoria de Deus, as promessas de Deus vão parar de passar de frente da sua casa. Talvez alguém já assustou. Por que, pastor, o senhor está profetizando que vai parar de passar? É porque a partir de hoje Deus coloca o ponto final e diz: chega da bênção passar. Deus está dizendo hoje: o milagre vai morar na tua casa, a sabedoria vai morar na tua casa, a prosperidade vai morar na tua casa, a cura vai morar na tua casa, a libertação vai morar na tua casa. Quem é que pode levantar a mão, meu Deus do céu? Oh, glória a Deus. Deus está falando para alguém hoje que Ele vai dar estratégias para você recuperar as promessas que está morrendo na sua vida. O bom é que Deus sempre Ele supre as nossas necessidades, mandando aquilo que nós mais necessitamos. Paulo escreve dizendo que o Deus de paz, Ele suprirá todas as vossas necessidades. Quando Deus manda, é porque Ele quer que as suas bênçãos, os seus milagres, as suas vitórias, ela permanece na nossa casa. O bom é que Deus supre,
E Ele não quer só que a bênção passa na porta, Ele quer que a bênção mora na sua casa. Eu profetizo que a partir de hoje, chega de ver só gente ser abençoado. Leva a bênção para casa, leva a bênção para casa, leva a bênção para casa, leva uma bênção para casa. Sabe o que é ruim, querido? O ruim é quando Deus manda e nós deixamos passar por pura negligência. Deus está querendo abençoar, mas tem gente negligenciando a bênção de Deus. Quer receber? Toma posse daquilo que Deus tem te prometido. Não deixa a bênção passar. Olha para mim. O texto diz, que Eliseu, o seu xará, passava todos os dias. Passar aqui traz o significado de um milagre por ano. Passar. Eu vou passar a frequentar. Eu vou passar perto. Então é um milagre por ano. Só que o texto diz que ela construiu um quarto. E agora Eliseu não passa mais. Eliseu mora. Morar aqui quer dizer, significa que não tem milagre uma vez por ano. Tem milagre todo dia, porque ele mora. Tem milagre todo dia, porque ele mora. Tem meia dúzia que entendeu. Quem está passando tem milagre uma vez por ano. Quem está morando tem milagre todo dia. Todo dia. Todo dia. Eu estou profetizando e tem gente que não entende. Tem milagre todo dia. A porta não vai abrir uma vez no ano. Todo dia vai ter uma porta aberta. A cura não vai chegar uma vez por ano. Todo dia tem cura de Deus. Todo dia tem aumento de salário. Todo dia tem aumento de trabalho também. Porque quanto mais você ganha, mais terá que trabalhar. Então Deus está dizendo: resposta todo dia. Me ajuda a pregar. Pergunta para alguém: tá passando ou tá morando? Se ainda estiver passando, é uma vez por ano. Mas agora, se está morando, se prepare que vai acontecer uma revolução do céu na sua casa. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Para alguém da glória, passar significa uma boa notícia por ano. Morar significa notícia boa todo ano. Nada de mal notícia, nada de telefonema ruim, nada de resposta ruim. É só resposta boa, vindo direto do céu, porque ele mora, ele mora, ele mora, ele está morando, ele está morando. Se ele mora, tem vitória, tem vitória, tem vitória, tem vitória, tem vitória, tem vitória. Ninguém entendeu, mas deixa para lá. A segunda atitude, ou a segunda lição: aprenda a dar mais valor para as coisas de Deus. Esta mulher aprendeu a dar mais valor às coisas de Deus. Por quê? Está escrito no verso 10 do capítulo 4: façamos-lhe, pois, um pequeno quarto. Não precisa ser grande, pequeno quarto. Não é muita coisa, pequeno quarto. Deus não te pede coisa grande, Ele só te pede uma coisa pequena, um pequeno quarto. Ela faz o quarto pequeno, e quando ela faz o quarto, vindo ele, a nós ali se retirará. Ou seja, a promessa de Deus na nossa casa só acontece quando nós criamos um espaço para Deus.
Vou repetir de novo. A promessa de Deus na nossa casa só acontece. A presença de Deus, vou mudar. A presença de Deus só acontece na nossa casa quando nós criamos um espaço para Deus agir. Tem gente que quer a presença, mas não tem o ambiente preparado da presença. Tem gente que quer bênção, mas não tem um ambiente preparado para bênção. Então, antes de Deus te abençoar, Deus te prepara para a bênção. Porque bênção antes do tempo não é bênção, é maldição. E a mulher, ela disse: eu vou preparar o ambiente para a presença. Se tem presença, tem milagre. A esterilidade vai embora, o mal vai embora, porque a presença chega. Deixa eu ver se tem presença aí. Se tem presença. O milagre só acontece quando nós vivemos a palavra de Deus. Tem gente que quer milagre, mas desobedece a palavra, é rebelde, é queixo duro. Deus fala, e nada adianta para ele, e nada adianta para ela, e Deus está falando. Só que a Shunamita, ela criou um cômodo para o profeta Eliseu. Sabe o que isso? Para dar glória. Sabe o que isso significa, Davi? Ela sabia valorizar a palavra de Deus. Ela sabia valorizar a promessa de Deus. Ela sabia valorizar um homem de Deus. Ela sabia valorizar a sua fé. Ela sabia valorizar os seus sonhos. Ela sabia valorizar a sua vitória. Ela sabia valorizar e ser fiel a Deus, que era fiel a ela. Vamos criar um quarto para ele, porque eu quero priorizar a presença de Deus. Ele é um santo homem de Deus. Se ele está na minha casa, Deus entra, porque ele é homem de Deus. Deixa eu ver quem sabe priorizar a palavra. Quem ama a palavra, ama a palavra. Quem ama a palavra, então recebe de Deus, prioriza a palavra, valoriza. Saiba valorizar. Terceira lição. Meu tempo acabou. Terceira lição. A Shunamita. O texto diz que ela subiu. 1, 2, 3, ela. 1, 2, 3, ela. Verso 21. E subiu ela e o deitou na cama do homem de Deus e fechou a porta sobre ele. Aí, eu quase sofri um ataque. Por quê? Porque numa situação de angústia, o sentimento nosso, ou o sentimento de qualquer pessoa, em vez de subir, o sentimento é descer. E quase que eu sofri um ataque quando eu li. E ela subiu. Quando alguém fala da gente, a gente desce. Quando alguém desacredita na gente, a gente desce. Quando a gente perde aquilo que a gente ama, a gente desce. Quando a promessa de Deus na vida dela morreu, ela pegou a promessa e para onde que ela foi? Para cima. Ela poderia ter descido para o cemitério, mas ela disse: eu vou subir, porque foi aonde que ele foi profetizado, foi aonde ele foi prometido. Na onde que ele foi prometido é o lugar aonde eu vou deixá-lo. Não foi embaixo, foi em cima. Ele foi prometido, não foi embaixo, foi no andar de cima. Então é no andar de cima que eu tenho que devolvê-lo. Vou deixar em cima. Ela subiu, está no texto e não sou eu. E subiu ela e o deitou na cama do homem de Deus. Ela poderia ter deitado na sua cama,
mas ela deitou na cama do homem de Deus. Em seguida, ela fechou a porta. Ou seja, foi aqui que ele foi prometido com essa porta. É aqui que eu devolvo aquilo que foi me prometido, e morreu. Olha para mim, por favor. Numa situação de angústia, o sentimento de qualquer pessoa, em vez de subir, ela acaba descendo. Desce para o desespero, desce para o medo, desce para a indecisão, desce para o pânico, desce para tantas outras coisas, que eu poderia fazer uma listagem delas aqui. Só que na dificuldade, não deixa a sua fé descer, deixa que a sua fé suba até Deus. A promessa dela morreu, mas a fé dela subiu. Oh glória! A promessa dela morreu, a crise bateu na porta dela, as armas da morte foram forjadas contra ela, mas ela não deixou que as armas da morte prevalecessem sobre ela. Ela sobe para o andar de cima, ela subiu. Quando a crise chegar, não deixe a sua fé descer. Quando a crise chegar, deixe as suas orações subir até Deus. Não dê ouvido para aqueles que só vê, ou aqueles que querem te ver para baixo. Quando nós estamos atravessando tempestades, quando nós estamos passando por coisas difíceis, é nesta hora que mais aparece pessoas trazendo palavras de derrota. E amiga, você não vai vencer, pode deixar, para de ir naquela igreja, já está tudo acabado. Mas eu vim trazer uma palavra de Deus para você nesta noite. Não dê ouvido a pessoas derrotadas, fracassadas. Não abre mão da sua promessa. A sua promessa pode até ter morrido, mas Deus está dizendo: não dá ouvido aos fofoqueiros, não dá ouvido às notícias ruins. Sabe o que fazer nesta hora? Sabe o que ela fez nesta hora? Quando a morte chegou, ela olhou para a morte: ô morte, fora da minha casa. Notícia ruim, fora da minha casa. Crise, fora da minha casa. Fofoca, fora da minha casa. Doença, fora. Nesta hora, o que você tem que fazer? Quando chegar a notícia ruim, fora. Quando chegar a crise, fora. Quando chegar a fofoca, fora. Quando chegar a doença, a quarta lição, 5 minutos para nós terminar. Quarta lição que eu aprendo: Deus quer ressuscitar as tuas promessas. Era para ele ter dado glória, não deram. Deus quer ressuscitar as tuas promessas. Você quer que Deus ressuscite as tuas promessas? Porque Ele quer ressuscitar as tuas promessas. O filho era da promessa, só que o filho da promessa estava morto. Mas o sonho da mulher não estava morto. A promessa morreu, mas o sonho da mãe não estava morto. Porque se ela tivesse deixado o seu sonho morrer, ela não teria tomado nenhuma atitude. Mas ela disse: eu vou subir, eu vou correr atrás do homem de Deus. Ela vai dizer para o marido, ela disse: eu vou em busca do homem de Deus e eu volto com ele. Ele disse: meu bem, não é lua nova. Ela disse: eu vou em busca do homem de Deus. Mesmo ela estando abalada, ela foi em busca de quem podia resolver o seu problema. Sabe qual é o mal da nossa geração? Que eles se abalam,
Só que eles vão atrás de gente que não pode ajudar em nada. Sabe qual é o problema da minha geração? Que quando o casamento é destruído, sabe na onde que vai? Vai no macumbeiro. Sabe o que muita gente procura? As pessoas erradas para pedir conselho, procura pessoas erradas para se relacionar. Mas essa mulher, mesmo que ela foi abalada, mesmo que as suas estruturas foram abaladas, ela não foi atrás de alguém que não podia resolver o problema dela. Ela foi em busca do homem de Deus. A sunamita, ela não abandonou a fé quando muitas pessoas têm feito, porque aconteceu algo de mal. O carro bateu, o carro quebrou, a porta fechou. Não vou mais na igreja, não vou dar glória mais, não vou mais buscar mais. Ah, para de ser menino, rapaz. Deus não tem nada a ver com coisa de ruim que acontece na sua vida. Ele merece ser adorado. Você tendo e não tendo, você recebendo promessa e não recebendo promessa, ele merece ser adorado. Glória. A sunamita não abandonou a sua fé. Mesmo abatida, ela tomou a melhor decisão da vida dela. E quais são as decisões, pregador, que ela tomou? Posso lhe fazer uma pergunta? O filho morreu? Quando alguém perde, não vou mais na igreja. O filho morreu? A atitude dela: não vou abandonar a minha fé. O filho morreu, eu não vou abrir mão da minha promessa. Meu filho morreu, eu não vou deixar o meu Deus. Se perder filhos fizesse alguém abandonar Deus, eu e minha esposa tinha abandonado Deus há muito tempo. Perder filho não faz ninguém enfraquecer na fé. Ela perdeu, mas não perdeu a confiança em Deus. Ela perdeu o filho, mas ela não perdeu o contato com Deus. Ela perdeu o filho, mas ela não abriu mão da promessa que Deus havia feito para ela há 12 anos atrás. Ela estava na prova, mas ela estava com Deus. Estava difícil para ela naquele momento, mas ela estava com Deus. Ela estava sofrendo, mas ela estava com Deus. Ela estava abatida, mas ela estava com Deus. Ela estava na prova, mas estava com Deus. Estava difícil na vida dela, mas ela estava com Deus. Ela estava sofrendo, mas ela estava com Deus. Ela estava abatida, mas ela estava com Deus. Até alguém entender. Talvez você esteja perdendo, mas perde com Deus. Talvez você esteja sofrendo, sofre com Deus, porque é melhor sofrer com Deus do que sofrer sem Deus. Sofre com Deus. Paulo disse: sofre comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. Sofre comigo as aflições. Sofre, mas sofre com Deus. A última lição, e nós ora. A quinta lição que ela tomou: jamais desista das suas promessas. 3 pessoas entenderam, por causa delas eu repito: jamais desista das suas promessas. Olha a decisão desta mulher. Ela selou a jumenta e ela disse para o seu moço:
guia, ande, não pare. Guia, ande, não pare. Guia, ande, não pare. Guia, ande, não pare. Não pare para pedir ajuda de ninguém que não possa te ajudar. Não conte os seus problemas para quem gosta de matar a fé dos outros. Continua andando. Não aceite conselhos de quem quer ver você parar. Não aceite conselho de quem quer ver você desistir. A Bíblia vai dizer que o profeta Eliseu viu a sunamita de longe, e Eliseu sabia de longe que ela estava aborrecida, que havia alguma coisa errada com aquela mulher, da forma que ela conduzia a jumenta. 2 Reis 4:24. E então abordou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenha, caminha, senão quando eu te disser. Quando eu falar pare, pare. Quando eu falar chega, chega. Ou seja, Deus não olha para os teus problemas de longe, Deus olha para os teus problemas de perto. A ordem de Deus hoje para alguém aqui é: não pare, não desista das tuas promessas. Está na guerra, está na prova, está desempregado, está desesperado, está caído. Faça de tudo para Deus te ver. Não se esconda de Deus. Veja o que a sunamita, ela culpa o profeta pelo falecimento do seu filho. Mesmo assim, ela foi pedir ajuda o profeta, mesmo o culpando. Ou seja, não culpe Deus, não culpe as pessoas pelas promessas que estão morrendo na sua vida. Em vez de você culpar a Deus, peça socorro de Deus. O salmista diz que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Ela estava angustiada e ela foi buscar socorro em quem podia a socorrer. Capítulo 4, verso 27 diz: chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés, mas Geazi chegou para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixe-a, porque a sua alma nela está triste e amargurada. E o Senhor mo encobriu e mo não manifestou. Ou seja, quando a sunamita chega até Eliseu, ela prostra-se aos pés de Eliseu, ela abraça-se nos pés de Eliseu, ela agarra-se nos pés de Eliseu, e ela agarrando, ou seja, quer receber milagre, agarra-te nos pés do Senhor. Ei, lance aos pés do Senhor, que o seu milagre chegará. Jairo, quando foi receber o milagre, ele não fez outra coisa a não ser cair nos pés de Jesus. A mulher que foi apanhada no ato de adultério, eles não jogaram ela em outro lugar a não ser nos pés de Jesus. Jesus disse: aonde estão os teus acusadores? Ela disse: ninguém me condenou. Ele disse: nem eu. Vai, não peques mais. Ei, Maria, quando Jesus chega em Betânia, Lázaro morto 4 dias, Maria não foi falar nada antes, ela caiu nos pés e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quer receber vitória? Quer receber milagre? Lança-te nos pés do Senhor, porque quem lança nos pés recebe o que ninguém recebe. Quem lança nos pés, Deus faz o que ele nunca fez para ninguém. Ela chegou prostrando. Quer receber milagre? Chega adorando nos pés do Senhor. Ei, Eliseu vai até a
casa dela. Você conhece já o texto. O texto diz que Eliseu deitou sobre o menino, colocou o braço no braço do menino, a boca na boca do menino, os olhos nos olhos dos meninos. E para um judeu não tocava em defunto, mas Eliseu fez isso com aquele menino, tocou no menino. Ou seja, porque você fez algo que ninguém faz, Deus vai fazer aquilo que Ele nunca fez para ninguém na sua vida. Deus está revelando. Quem quiser levantar a mão e ficar de pé, Deus está revelando aqui hoje que Ele vai começar a andar na tua casa. Deus está dizendo para alguém aqui hoje que Ele vai começar a andar no teu ministério. Deus está dizendo para alguém aqui hoje, porque Eliseu descia e subia 7 vezes. Era Deus dizendo: eu vou começar a andar nessa casa, eu vou começar a trazer de volta aquilo que perdeu nessa casa. Deus está dizendo: vou começar a andar nos teus negócios, vou começar a andar na tua empresa. Deus está dizendo: se tiver algo morto na sua vida hoje é a sexta-feira que Deus vai ressuscitar aquilo que morreu na tua vida. Deus está te visitando hoje. Deus visita a tua casa hoje. Deus visita cada quarto, cada cômodo da tua casa, cada canto da sua casa. Assim como Ele visitou a Sunamita, Ele te visita hoje. Não permita que a promessa de Deus morra na tua vida. Faça de tudo para ela ressuscitar. Eu terminei. O texto diz que a carne do menino aqueceu e o menino espirrou. Ou seja, ele veio à vida. A promessa morreu, mas porque ela buscou a pessoa certa, a promessa que estava morta ressuscitou. Levante suas mãos. Mão sobre a sua cabeça. Coloca só você que necessita do milagre de Deus. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Vamos orar pedindo o milagre. Vamos orar para Deus ressuscitar os nossos sonhos. Vamos orar para Deus ressuscitar as promessas que morreram na sua vida. Todos dando glória, 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 glória. Vai dando glória, 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 glória. Senhor Deus eterno, bendito e soberano Pai. Ó Deus, aqui está o teu povo diante da tua presença, Senhor. Esse povo, meu Pai, que de alguma forma as tuas promessas morreram na vida deles, mas eles estão aqui crendo e acreditando nas tuas promessas, meu Pai. Ó Deus, venha confirmar as tuas promessas na vida desse povo, Senhor, que ressuscita os sonhos que morreram, os sonhos que estão perdidos desta pessoa. Senhor, vai repreendendo, Senhor, meu Deus, pelo poder da sua palavra, Senhor, as armas que o diabo preparou, a arma da enfermidade, a arma da depressão, da tristeza, da vai queimando, Jesus, vai queimando, vai queimando, vai orando, meus irmãos, vai orando, queima, 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 vai queimando, Senhor, meu Deus. Vai queimando, Senhor, meu Deus. Vai queimando, Senhor, esse espírito de enfermidade, esse espírito da loucura, esse espírito da miséria, esse espírito maligno. Saia dos passos, saia da vida, saia da casa, saia da família, saia dos planos, saia dos projetos, saia demônios, saia espíritos imundos, saia, vai repreendendo, sai da minha casa, sai dos meus
meus planos, sai dos meus projetos, sai. Vai saindo agora, sai da vida financeira, sai do casamento, sai do relacionamento, sai da empresa, sai. Saia. Vai queimando o Senhor, vai queimando toda opressão, todo mal. Saia agora. Levante a mão e diga: sai. Em nome de quem? Em nome de quem? Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Até passar o telhado e chegar lá no céu. Terceiro. 1, 2, 3. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Palmas para Jesus. Vamos lá. Palmas. Cadê o glória? Palmas e glória. Exalta, glorifica ao Senhor.